Olá, eu sou Catiúcia Sotomayor e o tema do Saúde Sem Fronteiras de hoje é a classificação de risco, mais especificamente o protocolo de Manchester. O protocolo de triagem de Manchester foi implementado em novembro de 1994 na cidade de Manchester, na Inglaterra. Criado pelo médico e professor Kevin McAway Jones, esse protocolo estabelece critérios para a classificação de risco dos pacientes atendidos em serviços de urgência. Vamos agora entender o protocolo de Manchester com a jornalista Cristiane Meirelles. O protocolo de Manchester é um sistema de triagem amplamente utilizado. Hospitais por todo o mundo seguem o sistema de prioridade. A ferramenta é usada tanto nas emergências hospitalares quanto nas unidades de pronto atendimento ou em qualquer ponto de atenção que atenda a demanda espontânea, com eventos agudos para garantir um atendimento rápido e eficaz, conforme a necessidade do paciente. O protocolo de Manchester surgiu no Reino Unido e já foi aderido por mais de 25 países, incluindo o Brasil. Ao chegar no hospital, o paciente passa por uma triagem, onde um profissional de saúde, geralmente da enfermagem, avalia os sintomas e faz uma entrevista com a pessoa para entender um pouco do histórico médico e descobrir a real necessidade dela. Isso permite mais assertividade na classificação de risco. Para facilitar, na prática, esse paciente recebe no braço uma pulseira colorida. As cores servem para indicar a gravidade de cada caso e definir se ela precisa ser atendida imediatamente ou se pode aguardar um pouco, enquanto os mais graves têm prioridade. E quais são essas cores? No protocolo de Manchester, a cor da pulseira define o tempo de espera e a urgência do atendimento. Vermelho, emergência, atendimento imediato para quem corre risco de morte, como em paradas cardíacas ou hemorragias graves. Laranja, muito urgente. Paciente com sintomas graves, como dores intensas, deve ser atendido em até 10 minutos. Amarelo, urgente. Casos que precisam de atenção, mas sem risco médico, como desmaios e vômitos intensos. Tempo de espera, até 1 hora. Verde, pouco urgente. Febre, viroses e dores leves podem aguardar até 2 horas. Azul, não urgente. Casos mais simples, como troca de curativos, podem esperar até 4 horas. O entrevistado deste episódio do Saúde Sem Fronteiras fala de Lisboa com a gente, é o médico português Paulo Freitas. Dr. Paulo é presidente do Grupo Português de Triagem e diretor clínico adjunto do Hospital Dr. Fernando da Fonseca, instituição que possui o maior serviço de urgência da região de Lisboa e Vale do Tejo, em Portugal. Bem-vindo, muito obrigada pela sua participação. Obrigado. Bem, aqui no estúdio quem vai também participar da conversa é o Dr. Antônio Jorge de Souza Marques, médico psiquiatra, ex-secretário estadual de saúde e consultor do CONASEMS. Bem-vindo, doutor Paulo, e também doutor Antônio Jorge. Muito obrigado, Catiúcia. É uma satisfação rever o doutor Paulo. Muito obrigado pela sua participação e contribuição, mais uma vez, com o nosso país e com o nosso tema aqui da rede de urgência e emergência e de classificação de risco. Doutor Paulo, para começar, nós gostaríamos de pedir que o senhor falasse sobre o seu trabalho e a sua experiência na implementação e no uso do protocolo de Manchester. Nós começámos a implementar o protocolo de Manchester aqui em Portugal em 1999, depois de eu ter sido nomeado diretor do serviço de urgência do meu hospital, que era o maior hospital, a maior urgência da zona sul do país. Uma urgência que tem mais de 1000 atendimentos diários. E houve uma necessidade de organizar o serviço, não atendendo as pessoas pela ordem de chegada, mas pelo critério de gravidade da doença. E nesse sentido, como eu tinha trabalhado com o grupo de trauma de Manchester, acabei por viajar a Manchester e conheci o professor Kevin, que estava na altura a implementar a primeira versão do protocolo. E imediatamente trabalhamos amizade e ele me deu, digamos, uma procuração para implementar este protocolo em Portugal. A minha grande dúvida é, tendo
Inglaterra uma cultura, quer médica, quer de enfermagem, muito diferente. Como é que nós poderíamos adaptar o protocolo a Portugal, também pensando que se o conseguíssemos, iríamos beneficiar muito os nossos pacientes, os nossos usuários. E acabámos por fazer isto com um hospital no Porto, com o meu amigo António Marcos da Silva, porque eram duas regiões diferentes, eram hospitais diferentes, e portanto, se o conseguíssemos fazer em dois pontos do país e conseguíssemos validar este trabalho, conseguimos fazer isso para o país inteiro. E foi isso que aconteceu, e começámos em 99 a implementar este protocolo. Queria só lembrar que na altura não havia telemóveis, não havia celulares, não havia internet, não havia praticamente os serviços, não tinham computadores e, portanto, nós validámos a primeira versão para 250 mil episódios de urgência. Isto foi um trabalho feito, como nós dizemos em Portugal, foi feito com papel, com lápis, com máquina de calcular e com fax. Cada vez que nós tínhamos resultados, eu mandava os resultados por fax para o António. E isto foi uma revolução. Foi uma revolução que entrou pelo resto do país pelo exemplo. Portanto, nós não fizemos marketing, nós não fomos vender esta solução. O que aconteceu foi que os outros serviços de urgência começaram a ouvir o que estava a ser feito e vinham ver e diziam, eu também quero. E, portanto, na prática, é assim que nasce o Grupo Português de Triagem. O Grupo Português de Triagem nasce, que é uma associação que une numa associação todos os serviços de urgência, neste momento privados, públicos, militares ou das misericórdias, num grupo que estuda o protocolo de Manchester, o melhor, e que acaba por se unir ao resto do mundo através do International Working Group de Manchester. Portanto, neste momento somos 33 países, somos todos os continentes, estamos em todos os continentes, são 9 línguas diferentes, tão diferentes como o japonês, o alemão, o holandês, o português, o inglês, o francês, e sobretudo são 200 milhões de episódios de urgência triados por mês. Portanto, isto nunca na minha vida pensaria que 25 anos depois, um projeto em que Portugal é o segundo país a implementar o protocolo de Manchester, tivesse esta visão mundial e esta difusão em todo o mundo. Agora, doutor Antônio Jorge, a experiência do senhor, como que foi? O senhor conheceu, adotou o protocolo de Manchester na década de 2010, é isso? Minas Gerais, na época, eu estava à frente da gestão em Minas Gerais e o nosso corpo técnico da urgência e emergência, um grupo muito qualificado, e havia uma definição aprovada nas instâncias de deliberação do SUS de Minas Gerais da implantação de redes de urgência. Nós precedemos até um pouco o Ministério em relação aos conceitos de rede, e na questão da rede de urgência e emergência é necessário uma linguagem única de classificação de risco para que os pacientes possam receber a mesma classificação de prioridade independente do ponto de atenção. Então, definido que a política previa uma linguagem única para a organização da rede, foi-se à busca de referências de protocolos de classificação de risco ou de prioridade. Na urgência haviam algumas opções, mas já se destacava naquele momento com muitas vantagens o protocolo de Manchester. E também foi uma jornada de grande aventura para nós no Brasil e Minas Gerais. Deliberamos, então, à época, dentro da CIBS, nas instâncias estaduais, que a linguagem única seria o protocolo de Manchester, e fomos a Manchester, na Inglaterra, conversar com o Dr. Kevin, já que o protocolo tem um responsável, um autor, tem copyrights, tem direitos autorais, e precisava de autorização para ser usado de forma correta, especialmente considerando que era uma política pública, né? E o Dr. Kevin nos fez duas exigências muito curiosas do ponto de vista, para nós que éramos órgão público, né? A primeira é que ele não transferia direitos autorais para governos. Ele acreditava mais na sociedade do que nos governos. E, para isso, nos colocou uma condição de que alguma entidade da sociedade civil fosse ou criada ou adaptada para ser guardiões dos direitos do protocolo no país. E a segunda, que fôssemos tutelados pelo grupo português,
que já tinha grande experiência e, mais do que isso, a língua portuguesa, já havia traduzido para a língua portuguesa e já tinha direitos autorais para a língua portuguesa do protocolo. Então, foi onde nós tivemos a acolhida, eu mais uma vez quero dizer aqui com muita satisfação do reencontro com o Dr. Paulo, porque fomos muito acolhidos pelos irmãos portugueses e na figura do Dr. Manuel, Dr. Paulo e Dr. Antônio Marques, meu xará, tivemos toda essa acolhida, os treinamentos necessários tiveram no Brasil, participamos de jornadas comuns e conseguimos então trazer oficialmente o protocolo para o Brasil, de forma inaugural para Minas Gerais, e a partir daí serviços privados. E hoje aqui no Brasil, o Dr. Paulo deve saber, ele mantém um contato com o Dr. Elfone, que era o nosso coordenador de urgência à época, né? Que hoje os grandes serviços de urgência do país, mesmo privados, né? Santa Casa de São Paulo, Einstein, todos eles adotam o protocolo de Manchester como a linguagem de classificação de risco. Então foi uma aventura, né, da qual nós nos orgulhamos muito, né? Tanto do Dr. Kevin nos acolher, mas especialmente de nos indicar esse apadrinhamento, vamos chamar assim, do grupo português à época, que nos deu um atalho, né? Nos atalhou um espaço, já tínhamos o protocolo traduzido, treinamentos prontos, então isso facilitou muito. E a jornada em Minas foi grandiosa demais, nós treinamos mais de 10 mil enfermeiros e realmente a pretensão era que o protocolo se estendesse para além das portas dos hospitais e do serviço de urgência, né, Dr. Paulo? Como uma linguagem de toda a rede, né? O conceito de rede muito forte naquele momento, e a nossa pretensão é que todos os pontos de atenção que tivessem eventos agudos pudessem classificar risco e que a classificação determinasse não só a prioridade do paciente, mas também o local que ele deveria ser atendido na rede. E isso foi tentado à exaustão, com êxito e, como disse, de uma forma inaugural no país. Hoje ninguém duvida que é o protocolo de Manchester, o protocolo mais seguro, mais testado, mais validado, com grupo internacional, com congressos periódicos, com sistemas de auditoria. Então, algumas empresas de informática compraram os direitos e os seus softwares têm o protocolo. Então, estamos cada vez mais a expandir aqui a experiência do protocolo de Manchester. Tenho muito orgulho dessa história, dessa parceria com o grupo português. Muito obrigado. Separamos um vídeo com o Dr. Kevin McWay-Jones, criador do protocolo de Manchester, explicando o funcionamento do sistema de triagem e suas vantagens. Vamos assistir. So I'm Kevin McWay-Jones, I'm Professor of Emergency Medicine at Manchester Royal Infirmary and Chairman of the Manchester Triage Group. Well, Greater Manchester has a population of 2.6 million people, but there are many other towns around and about: Salford, Stockport, Bury, Oldham. So it's a conurbation with a number of urban centres. So it's mostly urban around here. I was appointed as a consultant in 1993 in Manchester, UK, and when I first started it was hit and miss as to whether or not you got seen in the right time in the emergency department, and it was something that really frustrated me. We developed the Manchester Triage system because we had a problem in Manchester. The actual patient that made me decide to do this was a patient that I discovered in a minor injuries area with a very severe lower limb fractures, and when I asked why he'd been put there, they said because he's low priority. And so I understood that there was just not the guidance in the system to allow the nurses to make rational triage decisions. And I also noticed that it depended on the mood of the nurse, the weather, the smell of the patient. In other words, there was a lot of subjective issues coming in and no objective issues, and I undertook then to actually make triage more objective. It's going. Are you able to fully extend your arm there? Yeah. And you're able to bend it? Yeah. Okay. If you pop your elbow at your side, okay, if you could turn your hand up for me. Is that painful? It's sore but not painful.
when patients walk across the threshold of an emergency department, you have no idea what's wrong with them. You have to have triage by professional people using a professional system in order to say, is this patient an immediate patient, a very urgent patient, an urgent patient, standard patient, or non-urgent patient? It is the fundamental root of patient safety in the emergency department. So not only is it safe, it is the reason for safety. They're much safer than nurses who use no system at all. That's the very first thing from a professional sense. And if it is the system that is recommended by their institution and they are trained in its use, then professionally they are very safe. Doutor Paulo, o senhor já falou um pouco sobre isso, sobre os desafios, mas a gente gostaria de aprofundar um pouco. Quais as dificuldades na triagem de pacientes nos serviços de urgência que motivaram, então, a criação do protocolo de Manchester? Ao longo de 25 anos, o grupo português tem desenvolvido melhorias muito significativas, como aquilo que é para nós rotina agora, de utilizar uma máquina de ver a saturação de oxigênio, ou a temperatura timpânica, ou temos escalas de comas, escalas de dor. Tudo isto foi implementado pelos portugueses. E foi implementado porque queríamos ser mais rápidos a triar e queríamos que houvesse ciência por trás do protocolo. Isto é, para nós melhorarmos o protocolo, tínhamos que medir o que fazíamos. E tínhamos que ligar essas medições fisiológicas, de variáveis fisiológicas, com o outcome dos doentes. E, portanto, tudo isso tem sido melhorado ao longo de 25 anos e chegámos à altura em que, só para dar um exemplo, as perguntas que o enfermeiro faz à entrada, no caso do síndrome coronário agudo ou infarto agudo do miocárdio, identificam 94% dos doentes com infarto com indicação para ser tratado no laboratório de cateterismo. É uma revolução em relação ao que fazíamos há 25 anos atrás. E, portanto, passamos não só a tratar melhor os doentes, como a salvar muitas vidas. E essa é a grande diferença há 25 anos atrás para agora. E apesar de todos os serviços de urgência ao longo do mundo, independentemente do país, ser na Noruega, ser em Itália, ser na Austrália, ser no Canadá, no Brasil, em Portugal, em Angola, em Cabo Verde, todas as pessoas, independentemente do volume de doentes que têm na urgência, adotaram porque exatamente identificam o doente em risco, rapidamente. E foi por isso que chegamos aqui hoje. Doutor Antônio Jorge, qual é o paralelo que a gente pode fazer, então, em relação à história brasileira, nesse caso específico do protocolo? Não, primeiro é reafirmar essa percepção que aparentemente é simples, mas foi genial do Dr. Kevin, né? Conversando com ele na nossa visita à Inglaterra, ele dizia também do seu início profissional, desse incômodo, como o Dr. Paulo falou, de que não havia uma organização de quem deveria ser atendido primeiro. Foi uma percepção que hoje nos parece muito óbvia, mas foi uma virada de chave genial e, como disse o Dr. Paulo, hoje são milhões de vidas que são salvas porque se organizou a prioridade atendendo quem precisa mais, com maior urgência, com maior rapidez, né? É importante dizer, o Dr. Paulo vai falar adiante, mas a proposta do protocolo divide em alguns níveis que são identificados por cores, do vermelho até o azul, e a cor determina uma meta de tempo, sendo que os urgentes são imediatamente, né? O Dr. Paulo depois pode nos falar sobre isso. E aqui no Brasil, a gente teve a benesse de receber o protocolo maduro pela grande contribuição que os portugueses deram ao mundo, porque aperfeiçoaram o trabalho do Dr. Kevin, né? Com essa visão científica, com essa preocupação de aumentar a acurácia, né? Nós podemos dizer, imagina, em medicina a acurácia é um desafio muito grande, poucas perguntas levam uma acurácia, no caso do infarto, de 94%,
Então, isso foi uma grande revolução e não se concebe, né, hoje, dado já a disseminação desse conhecimento, que um serviço de urgência não adote a classificação de risco. E, felizmente, o Brasil continua avançando muito. Há um grupo aqui, o Grupo Brasileiro de Classificação de Risco, que continua vigilante em relação à manutenção das diretrizes científicas do protocolo no Brasil, sempre em parceria com os organismos internacionais de Manchester, participando dos eventos internacionais que acontecem periodicamente, também dando as nossas contribuições já no avanço do protocolo. Então, assim, há uma diferença grande, né? Nós recebemos isso já muito pronto, quer dizer, foi uma benesse, né? E essa jornada de transformação do protocolo do seu início até hoje, nós devemos muito ao grupo português. Agora, doutor Paulo, como que o protocolo de Manchester enfrenta todos esses problemas, como os tratados aqui pelo doutor Antônio Jorge, no caso de acesso e dificuldade, discriminação de acesso do paciente? Como que o senhor acha que isso acontece? O protocolo enfrenta isso porque nunca perdeu uma característica, que é ser muito rápido a triar. Existem outros protocolos, como o ESI nos Estados Unidos, que para chegarmos ao fim de um doente demoramos 20 minutos. Quando nós temos urgências com 1000 pacientes por dia, isso é impossível. Temos que ser rápidos. E uma das características do protocolo é que assume que todo doente é grave até acabar a triagem. Isto é, todos os doentes começamos sempre para a categoria vermelha e, portanto, todo o doente é grave até acabar a triagem. E depois isto gerou aquilo que nós chamamos os circuitos de encaminhamento de doentes. Isto é, se eu identifico um doente vermelho, os portugueses desenvolveram aquilo que a gente chama protocolos de encaminhamento, que os ingleses chamam streaming. Nem todo doente é visto no mesmo sítio. Isto é, se eu tenho uma situação de baixa gravidade, posso ir para um consultório normal, com um médico à frente, numa zona mais tranquila. Se eu venho efetivamente com uma situação de uma grande emergência, eu tenho que ir para uma sala de ressuscitação, ou uma sala de emergência, onde eu tenho que ter um nível de cuidados e um número de médicos e de enfermeiros completamente diferente. Portanto, este foi um grande avanço que nós fizemos, o que permitiu, inclusive, passar a desenhar a arquitetura dos serviços consoante o seu perfil de gravidade. Isto foi muito importante. Por outro lado, nós passámos a saber que tipo de doentes é que tínhamos e que gravidade é que existia. Portanto, começámos a pensar no planeamento das equipas de acordo com a procura e com a gravidade dos doentes. Portanto, na prática, o protocolo que nos fez foi organizar os serviços. Os serviços não deixam de ser serviços com grandes dificuldades, porque os recursos humanos são poucos, a procura é muita. Há zonas de Portugal que têm a ausência de médicos de clínica geral. Portanto, acabámos por este protocolo ser a base de grande reforma dos serviços de urgência e das redes em Portugal, em 2008, 2009, em que acabámos por pôr 3 níveis de serviços de urgência. Um mais básico, aquilo que no Brasil se chama pronto-socorro, depois uns hospitais que nós classificamos médico-cirúrgicos e outros polivalentes ao hospital com trauma. E, portanto, acabámos por, o próprio protocolo motivou uma revolução na rede de urgência. Isso aconteceu também na Noruega. A Noruega fez exatamente o mesmo. E, portanto, apesar de terem muito menos doentes no serviço de urgência que Portugal e que o Brasil, acabaram por dizer não, temos que fazer a reforma também porque é fundamental para o sistema. Portanto, em resumo, o protocolo, depois com o chegar dos computadores, a informatização, passámos a ter dados muito mais rápido, passamos a poder fazer estudos internacionais. Só para terem uma noção, existe tudo o que é pediatria investigado no Hospital Universitário de Roterdão e há 6 países diariamente a contribuir com para a base de dados que permite melhorar continuamente o protocolo pediátrico. Portanto, a informatização vem-nos dar muito mais dados e muito mais ciência, e como o protocolo não ficou parado no tempo, nós conseguimos fazer uma evolução.
muito grande ao longo destes 25 anos. Obviamente tivemos grandes momentos de angústia. Imagine a nossa responsabilidade do Grupo Português de Triagem quando foi a epidemia do Covid-19. Portanto, havia doenças que nós conhecíamos. E eu e o António Marcos, o meu colega aqui do Porto, tivemos uma conferência telefónica de 1 hora a dizer: será que vai funcionar uma doença que é nova e que nós não conhecíamos? A responsabilidade era enorme, não é? Porque, e a pergunta que eu fiz ao António: qual é a alternativa? Ninguém sabe, não há ciência sobre esta doença, temos que ir a jogo. E foi isso que aconteceu. O protocolo funcionou muitíssimo bem para a Covid-19. Tivemos resultados muito bons e salvámos muitas vidas graças ao protocolo. Doutor Antônio Jorge, a gente vai começar a falar sobre a lógica do funcionamento do protocolo de Manchester. Eu gostaria que o senhor explicasse um pouquinho para a gente depois a gente ouvir a opinião do Dr. Paulo. O protocolo, como disse o Dr. Paulo, ele tem uma importância grande, primeiro porque vai classificar o risco, a prioridade. Ele começa com as perguntas e sempre encarando o paciente como grave, e as perguntas vão descartando a gravidade, então ele parte de um pressuposto que se for um quadro grave, né, um quadro que a gente diz vermelho, de emergência, na primeira ou segunda pergunta isso já vai estar caracterizado, então rapidamente é feito o encaminhamento. Ele possibilitou essa revolução no sistema de urgência, porque além dos circuitos internos do hospital, porque esse paciente é vermelho, ele vai para um lugar equipado com pessoas, ele classifica a prioridade e indica o tempo e o local correto de atendimento, e isso que diminui a mortalidade, né? Isso também se aplicou à rede como um todo, porque nós passamos a dividir os hospitais por tipologia e eles passaram a suportar os pacientes de acordo com a classificação de risco. Então, eu tenho um hospital de pequeno porte, num município pequeno, e a classificação me mostrou que é um paciente verde em determinado descritor, ou é um paciente amarelo em determinado descritor. Eu sei que aquele hospital, dada a sua estruturação, ele pode suportar com eficiência esse atendimento. Mas se na classificação de origem eu vejo que esse paciente é laranja, eu sei que o nível de atendimento, a presteza, a qualificação profissional exige um hospital de maior porte. Lá eles classificaram os hospitais em 3 níveis e aqui a gente vem adotando 4 níveis de classificação dos nossos hospitais, porque nós herdamos uma rede muito pulverizada e nós temos 4 níveis hospitalares. Então, eu queria insistir muito nisso. O protocolo aqui no Brasil ele teve um impacto muito importante. Nós temos grandes dimensões, diferente de Portugal, aqui a saúde é estadualizada, municipalizada, mas as redes são regionais e portanto, dependem de uma regência do ente estadual. E nós começamos então a desenhar as redes macro-regionais, tendo nessa linguagem a possibilidade de organizar os pontos de atenção, dizendo o que cada ponto de atenção poderia atender com segurança. Em urgência, não basta levar para o ponto mais perto, para o lugar mais rápido, mas para o lugar correto. Porque se eu levo mais rapidamente para algum lugar, mas não é o lugar correto para atender aquele paciente, eu estou, na realidade, aumentando o tempo-resposta para o cuidado adequado. E o protocolo nos possibilitou identificar não só o local correto, mas o tempo adequado para um cuidado mais oportuno. Então, foi uma grande revolução que nós estamos aqui ainda muito nos primórdios, há muito por acontecer, para se alargar. A política oficial hoje prevê o uso do protocolo, mas ainda não temos uma política nacional que defina qual protocolo é o protocolo oficial. Alguns estados têm adotado, como Minas adotou oficialmente o protocolo de Manchester. Doutor Paulo, o doutor Antônio Jorge indicou algumas diferenças, mas a gente pode dizer que a lógica é comum ao mundo todo, né? Então, eu queria que o senhor explicasse, ampliasse essa colocação dele. A lógica é comum e é adaptável a todo o mundo.
para eu conseguir mudar qualquer coisa no protocolo de Manchester, como o protocolo já está, como eu ia dizer, muito afinado, muito bom, eu tenho que provar que essa mudança traduz melhoria no atendimento do doente. Dr. Paulo, em relação ao profissional de saúde, ele precisa passar por uma capacitação? Como que é esse processo para poder aplicar, então, o protocolo de Manchester? O profissional de saúde precisa ter um curso com uma duração aqui em Portugal são de 7 horas, e no Brasil também é igual. Uma das coisas que é importante é que esse profissional, aqui não em Portugal são enfermeiros, tem que ter experiência em serviço de urgência, pelo menos de 6 meses. Isto é, não pode ser uma pessoa que sai do curso e começa a trabalhar no serviço. Tem que ter alguma experiência clínica, digamos assim. E depois tem que ser acompanhado com um programa de auditoria de controle de qualidade, de forma a conseguir que o próprio serviço acompanhe esse profissional e vá melhorando o seu trajeto e a sua performance ao longo do tempo. E o processo de qualificação do profissional brasileiro é o mesmo? Nós, como eu lembrava no início, foi criado um grupo, né, na sociedade civil, um grupo de técnicos de saúde, que compõe o Grupo Brasileiro de Classificação de Risco, e esse grupo é o guardião dos treinamentos. Então, aquilo que se faz de treinamento fora do país é idêntico aqui, os treinamentos são muito semelhantes, a rigidez, né, do treinamento é para que aquilo quando é utilizado o protocolo em São Paulo ou em Belo Horizonte, se forem 2 quadros semelhantes, é preciso que tenham a mesma classificação, e essa coincidência, essa acurácia é medida periodicamente, e é uma coincidência muito grande. Então, os profissionais passam por uma certificação, é só o Grupo Brasileiro de Classificação de Risco que tem autorização, mediante a autorização do grupo português e dos detentores dos direitos autorais do protocolo, que pode fazer o treinamento, né? Então, eles são guardiões dessa fidelidade, né, a essa performance do protocolo, e é também o nosso elo de ligação com esse esforço multicêntrico, hoje internacional, né, de aperfeiçoamento do protocolo. E como nós somos um país de grandes dimensões e grandes volumes de atendimento, a nossa contribuição com a questão de informação e de dados é muito grande, porque o volume de pessoas triadas é muito grande. São Paulo hoje, as UPAs que estão com as OS, grandes OS como SPDM e outras OS, utilizam o protocolo, os seus enfermeiros são treinados, né? Em Minas Gerais, a maioria dos pronto-socorros e serviços de urgência utilizam, e como disse o doutor Paulo, a informática é fundamental, não se concebe uma política pública que vai usar isso como insumo de informação para decisões de aperfeiçoamento da política, não ter a ferramenta da informatização à disposição. Não se trata do uso do protocolo pensado numa porta de um hospital, mas no uso do protocolo com uma linguagem única de uma rede estadual, né? Então, a informatização realmente é fundamental, e aqui também nós temos a exigência. Eu dou o exemplo do estado de Goiás. Agora o estado de Goiás, doutor Paulo, também está avançando na organização da rede de urgência e emergência. Já foi deliberado lá que a linguagem única vai ser o protocolo, e o grupo brasileiro já está em tratativas com a Secretaria Estadual para prover um enorme treinamento para todo o estado de Goiás, para os profissionais daquele estado. Inclusive, Dr. Antônio Jorge, o secretário da Saúde de Goiás, Razível dos Reis, participou de uma live aqui no Mais Conazense e falou sobre o protocolo de Manchester. Vamos ver. Então, o protocolo de Manchester, ele é o início do processo de gestão do risco clínico do paciente. Ou seja, a partir da classificação de risco, eu vou dar um direcionamento para esse paciente. Então, é muito importante que a gente inicie o processo com a classificação de risco. Então, o modelo de atenção é extremamente importante, que a gente garante critérios uniformes ao longo do tempo e com diferentes equipes. Então, importantíssimo essa questão. Acaba com a triagem sem fundamentação científica. Muitas vezes era o porteiro, o segurança do hospital ou da UPA que fazia essa classificação de risco. Então, a gente acaba com essa classificação sem fundamentação.
só pode ser feita por enfermeiro ou por médico. No caso, o médico, no caso de catástrofe, é o médico que faz a classificação de risco. A gente recomenda que seja o enfermeiro mesmo que faça a classificação, para reservar o médico para o atendimento dos pacientes. Garante a segurança do paciente que será avaliado e também do profissional de saúde, do sistema de saúde, do hospital, né, que tem a classificação de risco. Ele é rápido, ou seja, em média 3 minutos. E é interessante que o protocolo de Manchester, a gente vai classificando do mais grave para o menos grave, de modo que o paciente mais grave é 1, 2 perguntas que a gente faz e a gente já chega na classificação. O paciente verde e azul, eu tenho mais perguntas para fazer. Então, gasta em média 3 minutos por causa do verde e azul. Mas se fossem pacientes mais graves, a média seria inferior a 1 minuto. Né? Já é testada em vários países, como eu disse, já está em mais de 50 países e prevê a auditoria. Então é bacana de se ver porque há uma preocupação muito grande com essa rigidez da manutenção de uma linha única de ação do ponto de vista da formação e da fidelidade aos consensos internacionais que vão aperfeiçoando o protocolo. Então aquilo que se faz em Portugal, se faz no Brasil, se faz na Noruega, se faz em Angola, e todos vão se nutrindo dessa experiência conjunta. É uma grande rede, é muito bonito de ver funcionar. É uma grande comunidade científica hoje o protocolo de Manchester. Que bom. E quais são os serviços de saúde que podem se beneficiar com a utilização do protocolo de Manchester, Dr. Paulo? Todos os serviços que lidem e tratem doença aguda. Eu dou um exemplo. Nós temos neste momento a rede pública de saúde toda coberta com o protocolo de Manchester. Temos toda a rede de hospitais militares também toda utilizar o protocolo de Manchester. Temos aquilo que chamamos a rede de hospitais de cariz social, que são as nossas misericórdias e que o Brasil também tem, também com o protocolo de Manchester. E temos a rede privada. Na próxima versão que vai ser lançada no próximo ano, que a gente chama 4.0, uma das coisas que nós vamos fazer e que é um salto muito importante é que em todo o mundo, quer os quadros de doença aguda, quer os discriminadores, vão estar na mesma posição, o que vai permitir que uma facilitação de dados a nível de investigação científica a nível mundial. Porque houve uma tendência inicial dos quadros que nós escolhemos para fazer as perguntas ao doente. Todo o mundo punha por ordem alfabética, mas o alemão é diferente do português, é diferente do inglês, e portanto os quadros não tinham o mesmo número, porque não têm uma ordem alfabética diferente. E, portanto, a partir do próximo ano, não interessa qual a língua ou qual o ponto do mundo onde você está, se chegar com um problema de dor no peito, vai ser triado exatamente da mesma maneira, exatamente na mesma sequência em todo o mundo, o que vai facilitar imenso a investigação científica. Como o senhor sabe, aqui no nosso conceito de rede, a atenção primária tem um papel importante, né? E nós temos uma queixa crônica, né, na gestão dos prontos-socorros, de que eles são sempre superlotados de pacientes sensíveis à atenção ambulatorial. Né? Quando a gente usa o Manchester, a gente vê uma quantidade grande, em alguns serviços, principalmente em UPAs, até 70% dos pacientes, um pouco mais do que isso, são pacientes verdes, né? De baixa complexidade. E seguramente, de acordo com alguns descritores, poderiam ter resolutividade na própria atenção primária. Como na nossa visão de rede, a atenção primária tem um papel ordenador dos fluxos da rede, né? E como a atenção primária não é um pronto-socorro, mas também atende eventos agudos, né? A gente pensou que era importante termos um sistema de classificação de risco também na atenção primária, exatamente para caracterizar, de acordo com o descritor e com o resultado da triagem, que esse paciente pode ter a resolução do seu caso na própria atenção primária, né? Evitando o encaminhamento e a superlotação
dos pronto-socorros. E essa talvez seja a tentativa mais desafiadora que nós temos aqui no Brasil. Estamos agora com uma experiência em Curitiba de adaptação do Manchester para telefone, para triagem telefônica. Eu gostaria que o senhor falasse dessa experiência portuguesa também. E em Minas se tentou a classificação, quer dizer, a atenção primária tem a sua rotina de serviços, mas apareceu um paciente agudo, a enfermeira já estava treinada para fazer a classificação de risco, saber qual que seria o ponto correto para a rede, né? Essa visão, eu diria que é uma... eu que estou fora da gestão, mas não deixo de pensar a gestão, é uma busca obsessiva, sabe? Porque eu acho que isso tem um efeito organizador da rede muito grande e não vejo outro caminho para a gente inibir essa superlotação de pacientes de baixo risco em serviços que deveriam estar de prontidão para atender os pacientes mais graves, né? Eu gostaria do seu comentário sobre isso e dessa experiência portuguesa agora da triagem através do telefone. E se o senhor conhece a experiência aqui de Curitiba, que está adaptando o Manchester ao telefone também. Sim, a nossa visão foi ter um único sistema. O único sistema que comece com o telefonema do doente, que obrigasse o telefonema do doente a uma central telefónica, onde tem profissionais treinados para o atender, e tentar, como dizer, direcionar o doente para o sítio mais adequado para ser tratado. Nós temos esta experiência aqui começou nos Açores, e agora está a ser generalizada em todo o país, em que tem corrido muito bem, em que nós conseguimos reduzir em 30% o número de pessoas que vão aos chamados serviços de urgência de hospitais. E mais, conseguimos nas categorias de menor gravidade diferir o atendimento de urgência para uma consulta com marcação no próprio dia, no dia seguinte. Isto é, nós até agora, até há 3, 4 anos, nós dizíamos sempre que as pessoas não podiam ir ao serviço de urgência. Mas eu sempre disse que o povo não nasce ensinado. O povo tem que ser ensinado. E, portanto, tem que ser... Nós não é dizendo não que vamos resolver um problema. É dizendo sim, mas no local adequado. E isto tem corrido muito bem. Nós chamamos aqui a experiência o Ligantes Salve Vidas. Nós fizemos uma primeira experiência numa zona de Portugal que é chamada Póvoa do Varzim, porque tinha 100% de cobertura de atenção primária. E conseguimos provar, conseguimos com segurança desviar 30% dos episódios de urgência, que são sobretudo os eventos, portanto os de menor gravidade. Mas não dizendo não, dizendo sim, mas no local apropriado para ser atendido. Um outro efeito que teve na maior parte do país é que no atendimento telefónico nós não proibimos as pessoas de ir ao hospital. Mas nessas situações de menor gravidade nós não enviamos ambulância. Um dos problemas que nós tínhamos é que não tínhamos ambulâncias para as situações mais graves. E, portanto, nós também passámos a gerir o nosso parque de ambulâncias nos Açores, dizendo, não, se quiser ir, você está bem, não tem nenhuma razão para ir ao hospital, se quiser ir, vá, mas vá pelos seus próprios meios. Mas, em alternativa, tem uma consulta amanhã para o seu médico. E as pessoas acabaram por aceitar, começaram a ganhar essa cultura, começaram a ganhar a cultura de telefonar, começaram a confiar na linha telefónica. Eu queria dizer do meu entusiasmo ao ouvir as vossas palavras, porque esse é realmente um desafio muito grande que nós temos aqui no Brasil. Nós primamos aqui por uma priorização da atenção primária. O Brasil tem 50 mil equipes de atenção primária. É um contingente maior do que o Exército Brasileiro, do que as Forças Armadas, só de trabalhadores da atenção primária. E é preciso aumentar essa resolutividade nos eventos agudos de baixa complexidade, porque os pronto-socorros não dão conta desse atendimento. Então, seja através de um aperfeiçoamento por triagem telefônica, que nós não temos no Brasil, né? Um sistema centralizado, seja através da triagem na própria unidade básica de saúde, se um paciente de evento agudo chega, uma demanda espontânea, mas usualmente, e no início dessa ousadia, né, que nós tivemos em Minas Gerais de pensar a rede e a linguagem única, houve muita incompreensão, sabe, doutor Paulo? Porque falava assim, mas vocês querem agora que a atenção primária atenda urgência? Não.
não é que a atenção primária vai atender urgência, mas existem eventos agudos que vão para a atenção primária. Uma febre, um evento agudo, uma dor, que é um evento não grave, precisa ser medida a prioridade. E esse paciente precisa ser retido no seu nível de atenção ou ser indicado uma consulta eletiva, né, no momento oportuno. E isso a gente só consegue avançando nos modelos de triagem e classificação de risco, né? E eu procuro sempre, com muita atenção, essas experiências internacionais para que a gente possa se nutrir aqui no Brasil e dizer do entusiasmo que eu tenho com a linha 24 horas. É isso que chama, né? Linha 24 horas? Como é que chama? SNS 24. SNS 24. É uma coisa espetacular. Nós tivemos lá por 2 ou 3 vezes. Tentamos uma cooperação, inclusive, com o governo português para termos a linha 24 horas no estado, mas à época as normas de cooperação só permitiam cooperações com entes nacionais, não subnacionais como o estado, e a gente depende do Ministério ter essa iniciativa, mas oxalá o Brasil possa em algum momento adotar essa possibilidade da triagem telefônica, né, ou os estados avançarem para esse modelo. Ele é muito racional. Você imagine, Catiúcio, os nossos ouvintes, os nossos telespectadores, perdão, um pronto-socorro é um serviço caro, que tem que estar de prontidão para os casos mais graves, para salvar a vida, e muitas vezes ele está superlotado com pessoas não graves, né? E o atendimento no pronto-socorro é sempre muito mais caro, porque é um equipamento mais sofisticado. E a experiência medida aqui, a experiência internacional, mostra uma redução de 30%. Quer dizer, 30% de pessoas que iam gastar o recurso do pronto-socorro têm a solução do seu problema com 90% de satisfação, porque foi usado um sistema de classificação de risco, botando a pessoa no lugar certo, de forma oportuna. É realmente uma revolução fantástica, tem um impacto do ponto de vista da economia e saúde fantástico, e nós havemos de perseguir obsessivamente esse objetivo de estender a classificação de risco para a atenção primária. Bom, a gente identifica que, obviamente, toda essa organização ela tem etapas. Eu gostaria de entender como que é o processo de implantação do protocolo de Manchester em um novo serviço de saúde. Dr. Paulo. Aqui em Portugal nós encaramos esta situação como uma situação de interesse público. Portanto, o hospital ou o serviço de saúde que quer implementar o protocolo de Manchester assina um acordo com o Grupo Português de Triagem, e esse acordo é um acordo não financeiro, mas um acordo de obrigações. Isto é um acordo que essa entidade aceita as regras do jogo, digamos assim, as regras que tem que implementar no serviço. E depois é obrigatória a formação dos profissionais, é obrigatória a auditoria. Nós fazemos uma visita ao serviço e vemos os circuitos dos doentes, o protocolo de encaminhamento, e depois acompanhamos nos primeiros minutos, nos primeiros meses, aliás, a implementação do protocolo, e ajudamos a sua implementação. Há uma regra básica em Portugal que é: todos os serviços de saúde que implementam o protocolo são obrigados a fazer o controle de qualidade através da auditoria interna. Estão disponíveis para ser feita uma auditoria externa, portanto, por uma equipa que não é desse hospital ou desse serviço de saúde, e aceitam que os seus dados recolhidos pela utilização do protocolo possam ser usados para investigação científica. Dr. Paulo, a gente gostaria de entender, o Grupo Português de Triagem apoia gestores e profissionais de saúde do mundo todo nesse processo de implementação e de uso do protocolo de Manchester, certo? Certo. No Brasil, a gente pode dizer quais são as maiores demandas identificadas pelo grupo nos serviços de saúde no que diz respeito à classificação de risco e à organização do cuidado? Eu sei, como é que eu ia dizer, brincando um pouco,
O brasileiro é um português com muito espaço. Eh, e porque quando uma das curiosidades, quando nós fomos para outros países, era perceber eh, eh, o que é que iríamos encontrar, qual era o desafio. E quando eu implementei nos Açores e na Madeira, também tive curiosidade para perceber se efetivamente não só iria funcionar, mas também se a classificação do risco ia ser diferente. E era igual. E quando nós começámos a ter os primeiros dados do Brasil, nós percebemos que, obviamente, com outra dimensão, outro volume, porque o país é um continente, não é? Mas que os problemas eram iguais. E, portanto, foi muito interessante ver que este caminho que todos nós temos os mesmos problemas. Para que isso ocorra, então, como que os gestores brasileiros podem promover o uso do protocolo de Manchester em serviços de saúde municipais e regionais? Eu acho que assim, o Ministério hoje tem uma política aprovada, discutida, né, aprovada na CIT, na nossa instância tripartite, definindo o caminho para as redes de urgência e emergência. Né? A nossa visão sobre a regionalização é uma visão madura, nós precisamos de regionalização, nós somos um país de grandes dimensões, né? As redes são macro-regionais, e entre as redes, a rede de urgência e emergência é uma rede que perpassa todas as outras redes. Nós temos urgência na gestante, na rede materno-infantil, nós temos urgência na saúde mental, na RAPS. Então, a rede de urgência ela é muito estruturante, ela é importante, como eu disse, ela toca as demais redes de atenção, né? Os conceitos de rede de atenção estão muito maduros no Brasil e na questão da urgência e emergência não se concebe a organização de uma rede sem a classificação, sem a linguagem única. Né? O que nós precisamos no Brasil é difundir cada vez mais, essa é a diretiva da política oficial, os conceitos de rede. Né? Desde as normatizações do PRI, nós vemos os estados em perseguindo a maturação dos seus planos de ações regionais, a maturação das suas redes. Né? É sempre muito desafiador implantar uma rede de urgência e emergência, porque são muitos componentes, como nós vimos aqui, da atenção primária até o hospital mais sofisticado, a tipologia hospitalar, o financiamento dessa rede, mas nós temos hoje o caminho para isso. É preciso que os gestores aprofundem cada vez mais essa discussão, é preciso pensar sempre nos aspectos do financiamento, né? A integração do pré-hospitalar, do SAMU, com a questão hospitalar, com a atenção primária, né? E sempre tendo como fio condutor da rede a linguagem única, e aqui no caso nós defendemos essa linguagem seja o protocolo de Manchester. Mas o Brasil avança, viu, doutor Paulo, graças a essas iniciativas que são recentes, isso tem menos de 15 anos que começamos essa jornada, né, de organização das redes de urgência e emergência. O SAMU pré-hospitalar brasileiro já é muito robusto, muito grande, né? Tem avançado muito, mas eu tenho convicção de que esse é um caminho sem volta. As localidades que são atendidas por uma rede organizada, com linguagem única, com tipologia hospitalar, elas apresentaram redução da mortalidade geral, apresentaram melhoria da resposta, do tempo-resposta, atendendo os pacientes de forma mais oportuna no local correto. Então, o caminho está traçado, né? Há uma necessidade de divulgarmos cada vez mais as experiências exitosas, né? E é uma decisão do Brasil apoiar as redes de atenção, né? As redes temáticas e, entre elas, a rede de urgência e emergência, que eu insisto, é uma rede que perpassa todas as outras redes de atenção. Agora, doutor Paulo, então, para concluir essa nossa conversa, o Grupo Português de Triagem, ele está à disposição dos gestores brasileiros interessados em implementar o protocolo de Manchester? Este é um caminho de amigos. O protocolo de Manchester está representado no Brasil pelo Grupo Brasileiro de Classificação de Risco. Todas as melhorias que são feitas no protocolo nós partilhamos com o Grupo Brasileiro, como foi o caso da triagem telefónica. E porque o Brasil tem uma coisa extraordinária que é a sua dimensão.
tem uma segunda coisa extraordinária, que é partilhamos uma língua comum. E tem uma terceira coisa extraordinária, que é um país com uma localização geográfica e com uma patologia diferente. É um país que tem muitas zonas tropicais, tem muitas zonas com variedíssimas patologias diferentes das que nós temos em Portugal. E, portanto, aquilo que esta riqueza de nós termos os dados comuns é enorme, é enorme. E o Brasil, não há dúvida que tem sido um parceiro amigo, porque contribuiu decisivamente, devido ao seu volume, para a melhoria do protocolo. Que nós sempre nos sentimos muito honrados pelo convite inicial, tem produzido resultados absolutamente espantosos e foi um contributo decisivo na melhoria do protocolo. Dr. Paulo, diretamente de Lisboa, Dr. Antônio Jorge aqui comigo no estúdio, muito obrigada por terem aceitado o nosso convite. Eu deixo agora os senhores à vontade para fazerem as suas considerações finais. Começo com o senhor, Dr. Paulo. Primeiro, agradecer ao Dr. António Jorge a amabilidade de nos ter envolvido neste projeto no Brasil. Depois, minhas mensagens finais são: nós já não estamos na fase em perceber que o protocolo funciona. Nós temos a certeza que ele funciona. E temos a certeza que tem um impacto na gestão da rede de atendimento de urgência e doença aguda. E, portanto, o que nós temos que fazer, os próximos passos, é ir uma gestão efetiva da rede de atendimento de doença aguda. Nós não temos recursos infinitos, os nossos recursos são limitados, não é? E vão ser limitados no tempo. E, portanto, se nós queremos dar uma assistência à nossa população, aos nossos cidadãos, condigna e adequada, temos que gerir melhor o que temos, os recursos que temos. E temos que gerir de uma forma também de os tratar bem e de os proteger. E de dar a garantia de que o tratamento proporcionado e o acesso aos cuidados de saúde proporcionados são feitos no local certo, no tempo certo e pelas pessoas mais adequadas para o fazer naquele momento. Estas eram as minhas mensagens finais, agradecendo desde já todo o convite para estar aqui presente. Nós que agradecemos. Dr. Antônio Jorge? Eu dedico esse momento final a, mais uma vez, saudar e agradecer muito a participação do Grupo Português de Triagem e Classificação de Risco, na pessoa do Dr. Paulo, que tem já mais de uma década de contribuição com o grupo brasileiro, nos ensinou muito, continua nos ensinando muito, e eu concordo plenamente, a nossa obsessão deve ser o aperfeiçoamento da gestão. Aqui no Brasil, a opção política é a organização das redes de atenção, e entre elas essa rede tão importante que é a rede de urgência e emergência, e que eu insisto, não tem como se organizar, não tem como funcionar sem uma linguagem única de classificação de risco. Então, é muito útil nossa iniciativa aqui, Dr. Paulo, de intercâmbio com colegas profissionais de saúde de outros países. Tem um grande alcance. Essa instituição ela é capilarizada em 5.570 municípios, e o que nós discutimos hoje aqui vai alcançar milhares e milhares de gestores, e eu tenho certeza que as suas palavras vão ecoar, vão sensibilizar, e nós continuaremos tendo os avanços nessa temática tão importante. Muito obrigado pela sua contribuição e por ter aceitado o nosso convite para o Saúde Sem Fronteiras. Eu agradeço mais uma vez, então, a participação dos nossos especialistas e a você, obrigada pela companhia. Não deixe de compartilhar este e outros episódios do Saúde Sem Fronteiras. Toda ação que promove saúde precisa ser fortalecida e divulgada. Espero você na próxima. A gente se vê.